Pessoas bem nutridas, vamos falar sobre infecções virais, herpes, HPV, a própria situação que nós nos encontramos agora. Por que um vírus pode ser um gatilho para o supercrescimento de fungos? Será que foi o vírus mesmo que ativou o supercrescimento de fungos? Ou essa pessoa já estava com o sistema imunológico muito frágil há bastante tempo e o excesso de infecções aí ao mesmo tempo, às vezes já estava com uma infecção latente acontecendo dentro do corpo e consequentemente isso despertou aí o supercrescimento de fungos que já existia uma colonização no corpo. Então vamos conversar sobre isso. Muito bom dia! Para você que não me conhece, sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e essa é uma sequência de conteúdos que complementam a semana para homens, que vai até terça-feira, dia 16, que é quando eu abro a inscrição do método Você no Controle para homens, tá certo? Aí provavelmente uma mulher vai perguntar: ai Sheila, para as mulheres, você que é nova por aqui ou você que perdeu a inscrição para o método para a turma 12, continua por aqui que em breve eu passo as informações para mulheres também, tá certo? Ontem, inclusive, eu subi um conteúdo sobre isso, talvez você tenha visto, talvez não, sobre as infecções virais. E eu quero começar aqui falando para vocês sobre a herpes, eu vou falar sobre as outras, HPV, que tem muitas mulheres que têm questionamentos sobre isso, e não sabem a importância da nutrição. O que a nutrição representa de fato para a proteção desse corpo. E a pessoa, às vezes, eu vejo que, inocentemente, a maioria de comentários e daquela vontade genuína de se proteger, quer colocar apenas um suplemento isolado, fazer uma manobra isolada e continuar vivendo a vida e esperar que o corpo tenha uma reação positiva. E isso, pessoas bem nutridas, eu já avanço aqui, já aviso você que não vai funcionar. A cada dia, você não está mais jovem, você está mais velha, assim como eu. E se a cada dia isso está acontecendo, eu não posso esperar que fazer uma atitude, uma ação, você consegue consertar o funcionamento do corpo. Não estou falando que é difícil, mas entenda que para homem, assim como para mulher, a questão da adaptação, da aplicação de uma terapia nutricional, ela precisa ser vista como uma fase de reconstrução mesmo. É o colocar o corpo para funcionar do jeito certo. E não apenas tapar buraco, fazer ali um ajuste, assim como a casa tá com problema de infiltração, eu vou lá, vou tapar o buraco, colocar uma massa corrida aqui rapidamente e vou deixar como está. No corpo, assim como na casa, eu posso até fazer isso, mas uma hora volta a dar problema. E com o sistema imunológico do homem, assim como da mulher, também é a mesma coisa. E é por isso que um quadro de herpes recorrente, talvez você conheça alguém ou você esteja passando por isso, um caso de herpes recorrente é uma fortíssima sinalização que aquele corpo está fragilizado há algum tempo, às vezes há alguns anos. A contaminação pelo vírus da herpes, por exemplo, pode ter acontecido já na infância ou até mesmo no parto, isso pode acontecer, ou às vezes na fase adulta por relações sexuais, ou entrou em contato com o vírus de alguma maneira, enfim, independente como foi a forma de contaminação, o fato daquele quadro ser recorrente, isso mostra que tem algo na fase de reconstrução que o sistema imunológico não está dando conta. Então, se o vírus fica ali dentro, né, do gânglio e ele é ativado por algum motivo, por alguma situação, e eu quero também me proteger do quadro fúngico, eu percebo que eu tenho as duas coisas. Sheila, tá acontecendo a herpes e eu também vejo que também o supercrescimento fúngico aconteceu aqui, está visível. Como eu quero esperar resolver isso só tomando um antiviral, um aciclovir, uma medicação pontual ali, e também esperar vencer o supercrescimento de fungos com uma pomada, um fluconazol, alguma coisa do tipo. Isso não vai acontecer. Ontem eu coloquei como um conteúdo, você que não viu, você vai voltar um post para ver o feed depois quando acabar o conteúdo aqui. Eu expliquei sobre a lisina e sobre a vitamina D, que são dois nutrientes. Lisina é um aminoácido e vitamina D é uma vitamina protetora aí de todo o sistema imunológico, tem outras funções, claro, mas isso é a pontinha do que nós podemos fazer do ponto de vista nutricional
para que eu consiga inibir o supercrescimento de vírus e consiga também, consequentemente, não deixar que o fungo oportunista tome conta desse corpo. Então, a nutrição, ela tem ação em todos os aspectos, em todas as infecções, sejam elas virais ou fúngicas. E se você já tem um diagnóstico de uma doença fúngica, por exemplo, agora seguimos para o HPV, saiba que a multiplicação celular, ela acontece todos os dias. Então, hoje aqui a gente acordou, está um dia lindo, inclusive, um dia maravilhoso de sol aqui no Rio de Janeiro. Espero que esteja sol aí também. Então, a multiplicação celular, ela acontece todos os dias e acontece falhas nessa multiplicação celular. Acontece no corpo de todo mundo, no seu, no meu, tá? De todas as pessoas. E o que faz o meu corpo inibir essa multiplicação celular acontecer de forma errada é aquilo que eu vou mandar como proteção ou não na minha alimentação. Então, uma pessoa que recebe um diagnóstico de HPV, ela está ali com risco, com a chance, tá? Isso muitas pessoas têm esse diagnóstico, seja homem ou seja mulher, tá? Se você tem esse diagnóstico, não tenha medo, porque isso é muito mais comum. A questão está, as pessoas que vão se proteger desse HPV porque tem um sistema imunológico que funciona do jeito certo, e as pessoas que não vão se proteger e podem ter um risco aí de câncer, tá? E essa multiplicação, como ela acontece todos os dias, o corpo tem que fazer uma limpeza daquelas células que não se multiplicam do jeito certo. Só que às vezes não dá certo essa limpeza. E quem é responsável por essa limpeza? Meu corpo ali sozinho pelo inconsciente, assim como bate o coração, assim como o meu fígado funciona sem eu ter que pensar em muita coisa, assim como eu respiro, ele tem que fazer essa limpeza e não deixar essa célula ser multiplicada do jeito errado e tocar a vida. O corpo ele precisa de matéria-prima. E essa matéria-prima é fornecida todos os dias por nós, por você, por mim, para que faça essa limpeza. E por isso que muitas vezes entrou em contato com o vírus, aí pode vir na sequência uma infecção de repetição, seja uma candidíase, seja uma micose, seja uma alteração intestinal, que algumas pessoas não sabem que o supercrescimento de fungos gera uma alternância intestinal em algumas pessoas por conta do supercrescimento a nível intestinal. Antes que vocês me perguntem, Sheila, qual exame que eu faço para saber se tem fungos nos intestinos, é prestar atenção nos sinais e sintomas, tá certo? Prestar atenção naquilo que está acontecendo com você, se o corpo está funcionando do jeito certo ou se não tá. Se não está funcionando do jeito certo e tem a presença aí de sinais claros, né, de supercrescimento, como caspa, coceira, micose, candidíase, enfim, e ainda tem gatilho viral, sim, você está, arrisco dizer, vivendo o quadro de síndrome fúngica. E tá tudo bem. O lado bom é que você consegue sair desse quadro. Não é igual esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, que a multiplicação celular, ela acontece, no caso do HPV, e pode ser que em algum momento essa multiplicação dê errado, a célula fique errada, e aí isso gera um câncer, né? No homem pode ser N tipo de câncer, na mulher o mais comum, o câncer de colo de útero, tá? É isso que pode acontecer por multiplicação celular errada. E lembrando, é um remédio que protege isso? É uma vacina que vai te proteger da multiplicação celular errada? Não, isoladamente não, pessoas bem nutridas. É aquilo que todos os dias você coloca para recuperar o seu corpo, para proteger o seu corpo. E quando eu falo aqui para vocês de terapia nutricional, então estou com quadro, o que eu tenho que fazer a partir do momento que eu preciso usar uma medicação, que eu preciso usar alguma coisa aqui, que eu percebi que eu estou adoecendo. Eu tenho que aplicar terapia nutricional, eu tenho que deixar o meu corpo de férias, assim como você tá aí num feriado, você vai curtir, você vai descansar, enfim, o teu corpo ele precisa da mesma coisa, tá? Então, se você está com o sistema imunológico fraco, vivendo uma infecção viral, com supercrescimento de fungos, você precisa deixar o seu corpo por alguns períodos de férias. Terapia nutricional tem data para começar e tem data para terminar, tá certo? É isso que eu ensino dentro do método Você no Controle, é esse passo a passo e com isso algumas manobras de suplementação. Aí tem algumas pessoas que ainda ficam
com aqueles pensamentos superficiais. Ah, então eu vou aplicar essa vitamina aqui que eu li no post da Sheila, que é boa, e vou fazer isso e tá tudo resolvido. E aí você olha a composição física, corporal da pessoa em termos de saúde, doença, você vê que tá faltando vários bloquinhos para reconstrução da imunidade daquela pessoa. Então, não é uma vitamina isolada, não é a lisina isolada, não é a vitamina D isolada, não é um antifúngico isolado que vai fazer com que o seu corpo funcione do jeito certo. Não é difícil, tá, pessoas bem nutridas? Mas precisa que eu entre aí no seu, na sua mente mesmo e te mostre que exige um passo a passo de reconhecimento ali de alimentos que você consiga ter uma boa absorção, porque não adianta comer, você precisa absorver. E para você ter uma boa absorção desses nutrientes, dependendo da sua faixa etária, nem tudo aquilo que você come que você considera saudável é saudável para sua fase de terapia nutricional, tá? Nem tudo que você come que é saudável é de fato saudável para sua fase de terapia nutricional. Então eu reforço isso aqui porque eu sei que muitas pessoas têm essa visão. Vou usar lá o nutriente. Avançando, falamos de herpes. Falamos de vitamina D. Agora trago aqui para vocês infecções e ISTs de um modo geral. Então, qualquer tipo de IST, seja aquelas que algumas pessoas podem ser que tenham um pouco até bloqueio de falar, que é o HIV, mas qualquer infecção, tá? Seja uma sífilis, seja até mesmo a herpes genital, enfim, pensa aí nas infecções IST, infecções sexualmente transmissíveis, clamídia, gonorreia, aquilo que o corpo pode entrar em contato, principalmente se você tem múltiplos parceiros e isso aconteceu, isso em algum momento foi diagnosticado. Isso mexe com o sistema imunológico, quando a gente entra em contato com um vírus novo, assim como está acontecendo agora em pandemia, e toda vez que entramos em contato com um vírus novo, que o nosso corpo ele tem que agir, então veja só que delicado, né? Então seja uma IST ou seja uma infecção viral como nós estamos vivenciando agora, qualquer uma dessas situações, tá? Sem culpa aí, sem peso nas costas, mas qualquer uma dessas situações exige uma bagagem nutricional maior. Exige, você teve esse contato, exige que o seu caminhão de nutrientes ele seja diferente, tá? Ele exige, não só pelo processo de envelhecimento, mas pelo contato com o vírus. Então, o diagnóstico, se a pessoa tem imunodeficiência adquirida, seja o HIV ou qualquer outra infecção viral, essa bagagem de nutrientes, ela precisa ser diferente, tá? Ela precisa ser múltipla, ela precisa ser adequada. Aí falar, Sheila, então eu preciso de algo individualizado, né? Específico para mim. Eu já ensino aqui para vocês que são duas formas de nutrir o nosso corpo: manutenção e ataque, tá? Pensando em terapia nutricional. É diferente quando a gente tem um exame de DNA, tá? Que é colhido a partir da saliva, que eu consigo fazer uma adaptação aí realmente para o seu DNA, para você individual ou para a Sheila individual. Caso contrário, é manutenção e ataque. Então, terapia nutricional para manutenção e para ataque. Então, se a pessoa vive adoecida, se tá sempre fraca, sempre adoecida, sempre pegando infecções, sempre vai fazer lá o exame de rotina e ver que aquela infecção viral não está em remissão, porque o segredo está, assim como o quadro autoimune, pessoas bem nutridas, o segredo para uma pessoa que não consegue sair da infecção por que algumas pessoas entram em remissão e fica ali, a doença fica adormecida e outras pessoas não conseguem? É a capacidade do sistema imunológico em agir. E é porque tomou uma cápsula isolada? Não, é porque existe um conjunto de ações para que esse sistema imunológico se fortaleça. E a base disso daqui é a rotina alimentar, a terapia nutricional aplicada de acordo com o diagnóstico. Quanto antes a pessoa com sabedoria age, mais rápido ela entra em remissão. Então, numa infecção viral que não tem cura, tá? Candidíase, infecções fúngicas tem cura.
Só não tem cura, internação em UTI, lá que a pessoa entrou em sepse e aí ela está no final do quadro, tá? Então, nesses casos. Mas infecções, se você está vivendo aí um quadro de candidíase, se você homem tem micose ou você mulher, tem infecções de modo geral, com fungos, isso tem cura. Agora, uma infecção viral que não tem cura, tem remissão. Tem remissão. E o que isso quer dizer? Que tem remissão? Que a gente consegue deixar ali tudo quietinho, adormecido e deixar o corpo protegido. Então, a herpes tem remissão, a HPV tem remissão também, tá? Até para não dar diagnosticado ali no exame. O corpo, ele consegue, um corpo que é sábio, bem nutrido, consegue proteger, consegue agir contra a HPV. E as ISTs, de um modo geral, algumas têm cura, né? Aquelas que são usadas, por exemplo, é colocado de forma devastadora uma classe de antibióticos para agir ali contra o vírus, como a sífilis, por exemplo, camídia, enfim, e associado a isso, aplicado terapia nutricional, porque lembre-se que toda vez que a pessoa faz o uso de antibiótico, seja para uma IST ou para tirar um dente do siso, seja qualquer manobra que precise fazer o uso de um antibiótico, associado a isso, é necessário que seja aplicada a terapia nutricional. Por quê? Porque a Sheila, nutricionista, tá falando? Não, pessoa bem nutrida, porque você vai fazer uma rapa aí no seu corpo, então você vai tirar aquilo que é ruim e aquilo que é bom, e você precisa reconstruir isso daí, você precisa colocar substâncias aí para reconstruir a sua microbiota, aquilo que vive dentro de você. Então, pensando nas infecções virais, tem essa manobra que, ok, eu consigo fazer a cura disso, mas pensando em uma imunodeficiência adquirida, um HIV, a pessoa entra em remissão para ficar indetectável ali no exame, certo? E para isso, né, ó que maravilha, então tem ali as drogas que deixa a pessoa em remissão e ela também precisa fazer a parte dela, né, cuidar ali do terreno para que aquele quadro de remissão se estabeleça, se permaneça e o supercrescimento de fungos, que exige uma oportunidade para acontecer, para crescer, não tenha. Colonização de fungos existe dentro de você, arrisco dizer. Você já tem, tá? Você já tem essa colonização, independente se você tá com sintomas, se você não tá. O que faz essa colonização se expandir, crescer, é a sua imunidade, é a sua nutrição, tá? Então, é aquilo que você fez ao longo dos anos de vida, todas as vezes que você recebeu alguma medicação, tá? Então, ficou doente, então ficamos doentes, recebi a medicação, e o que eu fiz associado a essa medicação? Eu cuidei da terapia nutricional, ou assim como aconteceu quando pedem para tirar o dente do siso, vai lá e fica só comendo coisas para aliviar a dor, né? E não lembra de nutrir o corpo que está recebendo uma pancada de antibiótico. Ninguém ensina, eu sei. Ninguém ensina a aplicar terapia nutricional. Ninguém ensina a cuidar da nutrição. Sheila, ninguém falou para mim que toda vez que eu uso antibiótico, que eu uso uma medicação, que eu quero controlar uma carga viral, que eu tô com herpes, que eu tô com o diagnóstico do HPV, fui lá no ginecologista para as mulheres ou para os homens e saí com esse diagnóstico. Os homens, principalmente aí, aqueles que têm vários sinais enfim, nem sabem que tem que procurar ajuda nutricional para isso, tem vários sinais e sintomas, tem IST diagnosticada e toca a vida porque acha que não tem nada, não tenho nada para fazer sobre isso, né? Eu tomar um antibiótico e continuo seguindo, continuo fazendo tudo igual. E não tem que fazer tudo igual se você está aqui aí nesse domingão maravilhoso escutando isso e você quer o melhor para você. Se você quer de fato o melhor para você, para sua vida, e independente do diagnóstico da infecção viral que você esteja carregando, seja ela com cura ou sem cura, tá? A herpes não tem cura também, tá bom? Então não tem cura, mas tem remissão. Tem remissão, não tem que viver com dor, não tem que viver com essa angústia, tá? Não tem que viver achando assim, nossa, não tem nada que eu possa fazer. Tem sim, tá? Tem sim. E para fechar essa parte inicial aqui da suplementação, que eu comentei, coloquei no conteúdo de ontem, a lisina,
é um nutriente usado para bloquear, né, a ação do vírus da herpes. E você pode olhar qualquer manual, protocolo médico, qualquer, tá? Então, protocolos médicos de um modo geral, se você procurar, vem todas as classes do VIR, né? Então, da família do aciclovir, com a intenção de remediar, de tratar essa remissão, fazer com que o vírus fique quietinho. Só que, pessoas bem nutridas, a maioria das pessoas não tem resultado com essa medicação de fato. E dificilmente você escuta alguém falar da lisina, que é um aminoácido que vem dos alimentos, né? Que fontes de proteína tem lisina, a gente não consegue produzir. E a gente consegue, através da suplementação e junto, claro, com terapia nutricional, deixar a herpes, silenciada. Aqui a Ana botou. Eu tinha herpes labial e estou em remissão há 5 anos. A genital também pode, tá? Da mesma forma. Remissão, tá? E essa remissão, ela depende não só da família do fármaco aciclovir. Como eu disse, minha experiência clínica, as pessoas que chegam em mim falando, eu estava usando essa medicação, eu vejo que acabam não tendo resultado, porque associado a isso, não sabem ou não estavam aplicando terapia nutricional. Não sabiam da fortaleza que qual é essa proteção. Pensa assim, eu consigo proteger o meu corpo de forma sábia, mantendo, claro, os alimentos que eu gosto, mas colocando ali nutrientes fundamentais para proteger e me trazer paz, para eu conseguir viver a minha vida, para eu não ter a presença daquilo ali que me incomoda. Não é isso que todo mundo quer? Eu quero isso, você também. Então, se isso está acontecendo com você, se tem alguma coisa que tira a sua paz, que você não consegue ter cura ou ter remissão, então se tem cura e tem outras pessoas que têm cura e você não tem a cura, seu quadro de candidíase, por exemplo, é porque você está fazendo errado, tá? O que foi ensinado para você e aquilo que você acredita que é o certo, que é uma crença, está errada. E se você tem um quadro viral e você não está em remissão, um quadro viral que tem cura, que não tem cura, mas tem remissão, se você não consegue a remissão, assim como foi dado aqui o exemplo da Bem Nutrida, tá aí há 5 anos em remissão, se isso não está acontecendo com você, é porque você está na crença de que sabe fazer, mas não sabe fazer. É a mesma coisa a pessoa fala assim, eu sei fazer, eu sei comer, sei montar um prato saudável, eu sei o que é alimentação saudável. E eu já usei todas as medicações, para mim não funciona. Isso é uma crença com base nas tentativas. E quanto mais tentativas erradas a gente tem na nossa vida, mais o que calejado a gente fica e a gente acha que não tem uma outra solução. Não tem um caminho, não tem um caminho certo a ser seguido, tá bem? Então a lisina, como eu disse aqui para vocês, é a pontinha daquilo que pode ser feito para a remissão aí da carga viral, pensando em herpes, tá bem? A HPV precisa se manter aí o controle da multiplicação das células protegido através de nutrição. Então a alimentação é diferente de nutrição. Então a alimentação de base para proteger o sistema imunológico, pensando em terapia nutricional, o básico do básico que você tem que fazer aí na sua vida, na sua rotina, é olhar e ver se você está repetindo muitas vezes as mesmas coisas. Então veja aí, faça essa autoanálise hoje. Se você está repetindo muitas vezes o mesmo perfil de alimentos, isso é bem provável que você tenha deficiência nutricional de outros, tá? Então precisa ser corrigido, incluindo novos alimentos e entrando com suplementação específica se você está envelhecendo. Então, se você tem mais de 30 anos, é indicado para você alguns tipos de suplementação, sim. E dentro do método eu ensino a parte de manutenção e a dose de ataque, tá bem? Que são as duas doses que a gente tem que saber como fazer, tá? Como fazer. E também a questão de infecções virais, de um modo geral, independente da infecção viral, pensando em vitamina D, pessoas bem nutridas, que, claro, quando tem sol, a exposição solar pode ajudar, porque se a pessoa está com gordura corporal aumentada, então, sabe a pessoa que tem a barriga pontuda? Se você está com essa gordura corporal aumentada, ou se você tem aí já um quadro, um diagnóstico o diagnóstico que eu falo assim, eu tenho o diagnóstico dessa doença aqui e eu sei que essa doença aqui vai caminhar comigo pelo resto da vida, tá? Então é a doença que tem que entrar em remissão.
seja um quadro autoimune ou um quadro viral. Então, nesses casos, a vitamina D, ela não pode falhar, não pode faltar, tá bem? Então, o cálculo que eu coloquei, que eu sugeri que vocês fizessem, tá? É 200 unidades internacionais, tá? Por quilo de peso, ou uma dose, para uma pessoa que está com uma dose baixa de vitamina D, o médico ele pode sugerir 10.000 unidades internacionais por dia, ou então, eu como nutricionista sugiro a você a dose de manutenção de 2.000 a 5.000 unidades internacionais, tá certo? Então, essas são as doses que você pode ter para proteger aí o seu sistema imunológico. Sheila, mas como que eu vou saber se está faltando vitamina D no meu dia? Pensando numa infecção viral, pensando em um quadro que eu estou com a crise fúngica, estou com infecção viral. Bem, é bem possível, tá? Eu arrisco dizer, se você não está se expondo ao sol, você está com baixa de vitamina D. E é bem rápido que cai a vitamina D, tá? Eu falo isso por experiência própria. Eu moro no Rio de Janeiro e eu fiquei um tempo sem me expor ao sol porque estava nublado, enfim. E fui olhar como que tava a minha rotina ali. Eu falei, bom, eu sei que eu estou com baixa de vitamina D. Aí aquela prova que você, bem possível, você tem o desejo de fazer, né? Deixa eu fazer um exame para ver como é que está meus níveis. Eu já sabia, eu já entrei com a suplementação antes mesmo de fazer os exames. Mas eu colhi sem tomar o suplemento. E ali já deu uma baixa de vitamina D, tá certo? Então é muito rápido e muito fácil baixar a vitamina D, porque se você não está saudável e você não tem uma exposição ao sol, você vai ter baixa de vitamina D. Não tem como ser o contrário, tá? Então a grande maioria das pessoas pode ter uma necessidade aí aumentada da vitamina. O Soares colocou aqui, vamos chegar a uma resposta de que tem que fazer para nos tratar ou devo procurar um profissional? Se você quer chegar a uma resposta e você tá achando ruim o conteúdo, eu te convido a procurar um profissional. Se você quer aprender aqui comigo, tem bastante vídeo onde eu já ensinei e eu estou ensinando também, tá? Então eu sugiro que você seja educado e continue assistindo e aprendendo de forma educada, tá bem? Então, pessoas bem nutridas, essa parte do vírus e de deixar o corpo aí protegido, então deixar o sistema imunológico de uma forma assim, deixa eu construir aqui uma parede para que eu entre em contato com o vírus que é inevitável. Alguns dos vírus serão inevitáveis a gente entrar em contato, como por exemplo o vírus da gripe, né? Vírus agora, na situação atual. E essa barreira de proteção, pensa da seguinte maneira, toda vez que a sua barreira enfraquecer, então você teve um enfraquecimento, você teve alguma sinalização de baixa imunidade e teve que usar alguma medicação, você associado a isso vai ter, bem possivelmente, que incluir suplementos, aqui eu dei o exemplo de 2, e aplicar terapia nutricional, que é a reconstrução aí do seu time, tá? É isso que vai fazer o seu time ficar forte. E quem tem, aqui eu vejo algumas pessoas comentando do quadro autoimune, porque eu citei, eu tenho hipotiroidismo, eu tenho diagnóstico já de um quadro autoimune. Sei que isso não tem relação direta com vírus, que é o que eu estou falando aqui pra vocês, mas são 2 quadros que a grande maioria das pessoas não consegue, não tem a bagagem, não sabem que dá pra viver muito em paz e de forma ótima em remissão. Né? Não tem que viver com sofrimento e com situações que tirem a qualidade de vida, tá? Então, se você tem uma infecção, eu já repito aqui, uma infecção viral que está latente, seja uma herpes na sua boca, seja na sua genital, seja um HPV que não vai embora do seu exame, tá? Você está desnutrido, você está desnutrida, tá? Se você tem um diagnóstico de imunodeficiência adquirida e você não tem você não sabe fazer uma terapia nutricional, você não toma suplementações, você está no caminho errado. Precisa corrigir isso, tá bem? Se você tem o diagnóstico de uma IST, você recebeu ali o antibiótico e você não aplicou associado a isso uma terapia nutricional, você está ali com você é um forte candidato a desenvolver um quadro fúngico, se é que não já está. Por quê? Porque não foi aplicado a nutrição associada à medicação, tá bem? Eu sei que, Sheila, ninguém me ensinou isso, mas eu estou aqui te ensinando e você está aqui assistindo esse conteúdo e eu fico muito feliz de saber que você está recebendo essa informação. A Amanda colocou aqui, quais são as vitaminas, além da vitamina D, essenciais para reforçar o sistema imunológico? Todas.
Faltou uma, Amanda, você não consegue ter agilidade para acordar, ter energia para fazer suas tarefas. E essa energia, quando a pessoa fala assim, nossa, Sheila, eu tô com falta de energia. Eu acordo, eu não consigo executar nada. Eu não conseguiria acordar e dar um play aqui numa live e explicar um conteúdo. Eu não consigo ter vontade de fazer uma atividade física. Eu não consigo ter concentração e foco. Eu não consigo à noite ou no momento ali de prazer com a minha namorada, com o meu marido, com a minha esposa, com o meu marido, enfim, né, com quem você tem a relação, de ter ali libido. Então, tudo isso depende do quê? Vitaminas e minerais, tá certo? Que são chamados de alimentos reguladores. Então, aquilo que regula o meu corpo, que está em falta, faz com que o meu sistema imunológico fique fraco. E se meu sistema imunológico fica fraco, eu não tenho vontade de fazer as coisas, eu não tenho libido e eu também não tenho uma composição corporal que funcione. O que é essa composição funcional que funciona? É aquela composição que não me deixa adoecido, né? Então, se você vive adoecido e vive reclamando do seu corpo, nossa, minha pele tá feia. A pele é nosso maior órgão, tá? Eu, assim, na adolescência, assim, na fase até os 29, porque depois depois dos 29, associado com isso, veio o quadro de síndrome fúngica. A minha queixa principal era de pele. E até eu entender que aquilo que eu acreditava que era saudável não era saudável pra mim, né? Aquilo já não correspondia mais, porque o processo de envelhecimento já estava acontecendo e o número de medicações tinha sido muito grande. Demorou porque eu tinha uma crença de achar o que era saudável, tá? Porque aquilo que eu havia estudado criou uma crença em mim de achar que sabia o que era saudável, né? Então me gerou uma prepotência até virar a chave e eu entender o caminho certo, tá? Estudar e aplicar o caminho certo, né? Que é o que eu ensino aqui pra vocês, tá bem? Claro, de forma muito mais simples e mais fácil, porque o caminho das pedras já foi percorrido aí, tá certo? Então, Amanda, todos os alimentos reguladores. Então, pense o seguinte, se todos os dias a gente precisa desses nutrientes, um momento que você não come, Sheila, eu não comi hoje porque eu tô aqui, tô viajando, e não vou comer nem alimento regulador, tô curtindo e tudo mais. O que eu faço? Você vai ter que suplementar. Se você não sabe suplementar, se você ou acredita que sabe suplementar e compra ali alguma coisa de farmácia e tudo mais e fica tomando suplemento errado, não funciona. Aí você vai falar assim, aquilo que a nutricionista falou assim não dá certo. Não dá certo porque você tá fazendo errado. Tá? E tá tudo bem, eu fazia isso também quando eu não era nutricionista, tá? Eu ia lá nas farmácias, olhava as suplementações, comprava sem saber. Eu passei por todos esses ciclos, tá? Que talvez você esteja passando também. E não funciona porque é dose de manutenção, dose de ataque e tem que ser nutrientes de qualidade, tá? Não pode ser um nutriente sintético, tá? Que o seu corpo não consegue absorver. Então, digo pra você todos. Eu não faço consulta online, tá? Pessoas bem nutridas. Onde eu ensino? Qual é o meu trabalho? Onde você trabalha, Sheila? Isso aqui é meu trabalho. E eu ensino passo a passo, né, do que tem que ser feito. O método Você no Controle é onde eu ensino a terapia nutricional. É onde eu ensino dose de manutenção, dose de ataque para você suplementar se necessário. É todo passo a passo. Inscrição para homem abre dia 16, tá certo? Então, dia 16 vai ser voltado para homem. Por que é separado o homem da mulher? É por conta dessas necessidades, dose de manutenção, dose de ataque e perfil hormonal. É isso que muda, tá certo? Então, biofilme de fungos, eliminar o supercrescimento de fungos, todos esses passo a passo, ele pode se encaixar para homem e mulher, tá? Mas quando a gente pensa em hormônios, em estímulos de testosterona, em estímulo nutricional, essas doses têm variações. E para dar uma atenção, o que é a consulta? É sessão de perguntas e respostas. Vocês estão aqui me perguntando? Isso é consulta. Então, quando você pergunta aqui, Sheila, isso aqui funciona? Isso aqui é bom para isso? Consulta. Quando você vai lá no profissional, que você leva as suas perguntas anotadas, por isso que é bom você levar. Então, você levou lá tudo anotado e isso é consulta, sessão de perguntas e respostas. Então, quem está no método tem acesso, tem assessoria, tem todas as suas perguntas respondidas, tá? Ali na parte de suporte e também plantões de dúvidas ao vivo comigo, tá? E, como eu disse, abre o dia 16 para os homens e para as mulheres. Em breve eu aviso a nova data, porque a gente encerrou turma 12 há pouco tempo. Talvez você saiba, talvez não. Turma 12 foi encerrada há pouco tempo, tá? E é por isso que eu estou com
voltada ao homem, porque a gente fez uma turma para mulher e agora para o homem não achar que síndrome fúngica só acontece com mulher, porque acontece com homem também, tá? Então, estou fazendo aí, acontece com qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa de qualquer gênero. Então, estou ensinando isso também. Ok, estou muito esquecido, estou sem energia, tá? Então, uma pessoa que... Esse Jefferson aqui que colocou esse comentário, gente, ele entra em todas as lives e faz essa mesma coisa, tá? Ele causa, não sei se ele tem algum distúrbio, mas ele entra aqui em todas e faz a mesma coisa, tá? Não se assustem. Então, uma pessoa que não tem energia, que não tem vitalidade, tá? Que acorda já cansada e tudo mais, é a sinalização fortíssima, fortíssima de baixa imunidade. Então, uma pessoa que tá sempre com baixa imunidade, e ela não consegue perceber que é baixa imunidade, porque muitas vezes a questão da falta de energia e a tristeza, a ansiedade, isso pode estar relacionado a algum distúrbio comportamental. Então a pessoa pode achar que é só uma questão de comportamento, e não é, tá? Isso eu vou explicar pra vocês melhor amanhã, tá certo? A Amanda perguntou sobre mulher gestante, se pode fazer o tratamento? Pode sim, e quem está amamentando também pode, tá certo? Então, pessoas bem nutridas, vírus, onde tem vírus, tem fungo, e vírus é gatilho, tá? E se vírus é gatilho, eu tenho que proteger o meu corpo toda vez que eu entro em contato com o vírus. Respirei, entrei em contato com o vírus, é isso, tá? Só que tem momentos que a gente tá mais forte, tem momentos que a gente tá mais fraco. E como que eu posso fazer para deixar o meu corpo mais forte? Saber como o meu corpo funciona. Então, você precisa aprender como o seu corpo funciona. É uma autoanálise, uma auto-absorção, não, uma auto-observação, quase saiu errado. Auto-observação que você pode aprender, tá? Que você que está aqui de peito aberto, feriadão, tá querendo aprender, viu como você pode? Você pode, qualquer pessoa pode, basta priorizar isso, né? Então, da mesma forma que você separa uma época do ano para comprar os panetone porque é Natal, você prioriza cuidar da sua nutrição, tá? É assim que a gente tem que fazer, tá bem? Cuidar do funcionamento do nosso corpo. Então, colocar ali o corpo para funcionar do jeito certo, que não é difícil. A Lila colocou aqui, não é difícil, mas tem um passo a passo a ser seguido, né? Não dá pra fazer, eu faço as coisas sem ordem, sem organização, né? Porque senão não funciona. A Lila colocou aqui no caso da virose, um ótimo exemplo, tá? Então, a pessoa que tem uma intoxicação, né? Então, seja alimentar, uma virose, que foi lá no médico, tá passando mal, enfim, e recebeu o diagnóstico de virose. A barreira do corpo, de alguma forma, ela estava desprotegida. Então, eu arrisco dizer que nos últimos 60 dias, é bem possível que essa pessoa tenha usado alguma medicação para tratar alguma coisa e isso enfraqueceu a barreira do corpo, tá? Pode ter sido um antibiótico. E serve a mesma orientação, tá? Então, precisa reparar, reconstruir esse corpo. E já trago aqui para vocês que só usar um probiótico, antes que alguém me pergunte, eu tô com um problema intestinal, vamos por uma diarreia e por uma infecção, por uma intoxicação viral, tá? Porque quando a gente consome alguma coisa estragada, pode ser bactéria, pode ser vírus, tá? Pode ser verme, pode ser várias coisas, tá? Mas é bem comum que seja viral a infecção, quando dá muito quadro de vômito, diarreia, por isso que fala que está com uma virose, tá? Então a pessoa está com uma virose, entrou em contato com uma água suja, e está ali com a virose. Aí tem probióticos, né, que são vendidos em farmácia, que são probióticos para cortar a diarreia, mas cortar a diarreia, a pessoa bem nutrida, não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa bem nutrida, tá? Então não tape o sol com a peneira. Se está fragilizado, se você está com o corpo fraco, usar alguma coisa para cortar, para aliviar o sintoma, não te faz uma pessoa bem nutrida, tá certo? E isso serve para qualquer quadro aí de infecções virais. A Gô colocou aqui, posso fazer a inscrição da turma dos homens, pelo menos para um tratamento inicial até abrir das mulheres? Gô, agora é para homem, mas logo na sequência, dia 16 eu abro para homem, e aí eu fecho para homem. Aí depois eu volto para falar com as mulheres, porque meu direct tá cheio de mulher buscando, assim como você, buscando suporte, buscando abrigo, buscando orientação. E eu não vou deixar vocês desassistidas, tá bem? Não vou deixar. Eu só vou receber os homens, e enfim, toda
o passo a passo ali que eu tenho que fazer com os homens e continuar a turma 12 que já está em tratamento e depois eu volto aqui pra dar orientações para vocês, tá bem? Então, continue por aqui para você receber as informações, mas não dá para entrar na mesma turma, tá? São coisas diferentes. A mesma coisa mulher que tem um homem que queira receber o tratamento. Então, Sheila, eu sou mulher e já estou no método. E gostaria, o meu marido, o meu namorado, o meu amigo quer fazer o tratamento. E ele quer receber as respostas para suas perguntas. Então, ele vai receber se ele entrar no método, tá? Não dá para usar a mesma conta que a sua. Tá? Pode até acessar o conteúdo, mas a parte de resolução de perguntas, de dúvidas e a parte de suporte ali do módulo para homens é diferente, tá? Então, os homens que já estão no método vão receber isso, tá bem? Agora, os homens que estão por entrar, eles terão acesso a esse conteúdo diferenciado, tá bem? Então, pessoas bem nutridas, ficamos por aqui pela parte de infecções virais. Se ficou alguma dúvida sobre infecções virais e você quer me perguntar, pode colocar nos comentários desse ou do penúltimo post que está disponível aqui, que eu também falei sobre vírus, sendo gatilho aí para supercrescimento de fungos, para síndrome fúngica. E se você quer tirar alguma dúvida sobre o método, você homem que quer ingressar e quer consertar isso de vez, né, quer tratar isso de vez, pode me mandar um direct que eu esclareço sua dúvida, tá bem? Um grande beijo para vocês, ótimo feriado e até amanhã que falaremos amanhã, tá? Então é um conteúdo aí de vício, ansiedade, depressão, tá? Então vamos juntar vício, ansiedade, depressão, o que isso tem a ver com fungo, com disbiose, com supercrescimento de fungo, de micose, né? Candidíase, coceira, estufamento, o que isso tem a ver, tá? Vamos conversar amanhã. De manhã, tá? O mesmo horário. Um grande beijo, ótimo dia para vocês.